Olá! Começa agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, teremos uma entrevista com o coordenador do Núcleo de Acervo e Exposições do Museu 13 de Maio, João Heitor Macedo, sobre os 125 anos da abolição da escravatura e o significado desta data sob a perspectiva do movimento negro. Um perfil com a professora aposentada da UFSM, Ruth Eleonor Kuhn, sobre a sua relação com a música, o Grupo Câmara e o projeto Vivências na SEDUFSM. E uma reportagem sobre a primeira edição do projeto Vivências na SEDUFSM, que ocorreu na última quinta-feira, dia 9 de maio. Além das notícias da semana e do comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. Na próxima segunda-feira, dia 13 de maio, completam-se 125 anos da assinatura da Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. Mas será que, de fato, essa é uma data a ser comemorada pelo movimento negro? Esse é o tema que você confere agora aqui no De Docente Entrevista. Na próxima segunda-feira, dia 13 de maio, completam-se 125 anos da assinatura da Lei Áurea pela princesa regente Isabel e o que, no papel, aboliu, ao menos no papel, aboliu a escravidão no Brasil. Mas qual é o significado dessa data? O que ela representa nos tempos de hoje? Para falar um pouco sobre esse assunto, eu estou aqui com o professor de História do Estado, professor João Heitor Macedo, que além de professor, ele também é coordenador do Núcleo de Acervo e Exposições do Museu 13 de Maio. Bom, professor, para começar eu já queria saber exatamente isso. Qual é o significado hoje do dia 13 de maio, dessa data que se completa 125 anos na segunda-feira, e como o movimento negro vê hoje o significado, o reflexo da assinatura da Lei Áurea há 125 anos atrás? Bem, boa noite, para conversar hoje com vocês. A gente tem uma reflexão a fazer, né? O que significa esse 13 de maio hoje em 2013, né? Uma data emblemática para nós, para o movimento negro, e é uma data que eu acho que nós temos que fazer uma reflexão. O que significou esses anos de libertação dos escravos no Brasil? Então a gente considera essa data um momento de analisar toda essa história brasileira recente, principalmente quando a gente fala em República do Brasil, porque a gente sabe que a abolição da escravatura ela significou uma libertação física do indivíduo escravo, mas ela não libertou, vamos dizer, esse escravo, na verdade, da sua situação de submissão. O escravo simplesmente trocou de situação. Ele soltou-se das correntes, mas ele passou a viver então uma outra situação, uma situação que o colocou à margem da sociedade. O século XX, esses 125 anos de história da abolição da escravatura, nos trazem, na verdade, uma série de problemas que devem ser levados em conta, que acontecem exatamente no dia 13 de maio. E no dia 13 de maio de 1888, o que acontece no Brasil? Os escravos, essa população negra que foi colocada em liberdade, entrou para uma nova sociedade que eles não conheciam e, mais do que isso, que não queria a presença deles dentro dessa sociedade. Eles não encontraram um espaço de recepção para que eles pudessem ter uma vivência e uma cidadania plena. Eles são libertos da situação de escravatura, são libertos da situação de submissão, mas passam a viver agora uma nova situação. Como adaptar-se a essa sociedade brasileira em construção desse novo Estado que está se definindo, um Estado burguês, de liberdade, mas ao mesmo tempo uma liberdade
que era dada somente para aquele que tinha a consideração, vamos dizer assim, do Estado como sendo um cidadão. E para ser cidadão, neste momento do Brasil, era ser branco, era ter terras e era ser livre. O negro entrava então nessa nova sociedade só com um desses argumentos. Ele era livre, mas ele não tinha terra e ele não era reconhecido. Mais do que isso, como é que esse negro vai passar a viver numa sociedade que agora, a partir de 1888, e toda essa transição que vai de 1888 até 1891 com a Constituição, como é que esse novo personagem da nossa história, o indivíduo negro livre, vai se adaptar a essa sociedade que estava se capitalizando? Então, essa sociedade coloca uma série de imposições ao negro que tinha que se adaptar, que tinha que viver, tinha que sobreviver. Ele tinha que colocar agora a sua mão de obra à disposição, ele tinha que encontrar lugares de vivência, encontrar lugares de espaços para sua vivência que já não existiam. Porque antes, qual era o espaço que o negro tinha nessa sociedade? Era a fazenda, era a senzala, era o meio rural. Quando ele estava na cidade, ele era o criado da casa. Então ele não encontra um espaço de sociabilização, ele não encontra um espaço de recepção, ele não encontra um espaço de construção de cidadania. E pensemos aqui hoje nesses nossos critérios contemporâneos de construção de cidadania, que um pressuposto básico é o indivíduo adquirir educação, conhecimento para ser um cidadão pleno. Ele não consegue essa situação, ele não vai ter acesso a todos esses bens fundamentais para a sua própria existência. Diante disso, o movimento negro observa esse 13 de maio como uma data que nós temos que refletir. A que situação o negro foi colocado a partir deste momento? Uma nova situação, sim, de liberdade. Temos que defender e temos que destacar, sim, essa liberdade. Mas que liberdade foi essa? Então, olhar hoje o 13 de maio é olhar com um ar reflexivo. O que foi a história do negro desde a abolição da escravatura e o que é hoje nesse 2013. Bom, o senhor falou um pouco sobre essa questão dessa sociedade, né, desse novo ser social que se inseriu na sociedade, e também da questão das políticas públicas que começam a surgir aos poucos. Isso me lembra de uma fala justamente do senador Cristóvão Buarque, que ele fala que a Lei Áurea acabou com a escravidão, mas agora era necessário acabar com a obra da escravidão, e que ainda teríamos muito caminho pela frente. A sua leitura é essa também, que ainda tem ainda estamos longe? Exato. Eu acredito que a escravidão nos deixou uma marca muito grande. E quando eu falo nos deixou, não estou me colocando aqui na situação de negro, descendente de escravos, mas estou me colocando na situação de cidadão brasileiro. A escravidão trouxe a nós, povo brasileiro, uma mazela e uma herança cultural muito negativa. De mais de 400 anos de história do Brasil, onde uma população subjugou outra e isso passou a ser uma normalidade. E desvincular esse mito, vamos dizer assim, de uma população ser superior à outra, de uma população poder explorar a outra, e mais do que isso, quando nós entramos num processo de república, de Estado de direito burocrático e burguês, nós entramos também numa nova concepção de admitir uma democracia racial que nunca aconteceu. A gente sempre falou e a gente continua falando hoje, em 2013, de um país que não tem problemas raciais. No entanto, toda vez que nós levantamos algum tipo de discussão que fala de política afirmativa, seja através da aplicação da Lei 10.639 ou até mesmo da política de cotas, mais uma vez o debate se torna fervoroso. Mais uma vez as pessoas se contradizem ao dizer que são contra as cotas ou são contra a aplicação da Lei 10.639, se o nosso país, Brasil, não tem problema nenhum de racismo. Isso tudo é uma herança desse processo da escravidão que muitos de nós querem apagar da sua história. Como quem diz assim, bom, a escravidão, o racismo, são coisas que não aconteceram no Brasil. Isso aconteceu em outros países, nos Estados Unidos, aconteceu com o apartheid na África, mas no Brasil não, gente. No Brasil, no momento que se aboliu a escravatura, nós vivemos um país de harmonia, de democracia racial. Só que, infelizmente, isso não aconteceu. Então, quando a gente ouve, na verdade, muitos teóricos, filósofos, historiadores, antropólogos debater essa questão que nós temos que rever, sim, a nossa história, para apagar essa mancha negativa
que é, na verdade, o racismo e o preconceito que ainda está velado dentro da nossa sociedade, é um problema recente, sim, é um problema atual, é um problema que nós temos até os dias de hoje. O 13 de maio é uma data, sim, para nós refletirmos, debatermos, analisarmos o que a nossa sociedade hoje, do século XXI, está vendo. Ela está aceitando, sim, a sociedade diferente, essa sociedade diversificada, essa sociedade plural, ou ela está ainda guardando dentro de si, dentro da nossa própria herança cultural, tradicional, aqueles resquícios da escravidão que durou quase 400 anos no Brasil. Então o Brasil ainda é um país que tem que rever a sua história, tem que buscar a sua identidade, tem que buscar dentro do estudo dos nossos problemas brasileiros a origem das mazelas e das desigualdades que hoje são sociais e econômicas, mas elas começaram com um problema que vem lá da nossa história, das grandes navegações, de um processo de colonização, mas que infelizmente ela está tão enraizada na nossa cultura, na nossa história, na nossa educação, que nós acabamos reproduzindo esse estigma etnocêntrico de superioridade, de desigualdade, de racismo e de preconceito, como se isso fosse normal. Como se fosse normal, porque nós não falamos isso, mas nós reproduzimos isso no nosso dia a dia. E aí quando alguém fala a palavra racismo, parece tão ofensivo, tão forte, porque justamente não quer aceitar que um país como o Brasil ainda tenhamos problemas de desigualdade entre pessoas por causa da cor da pele. Bom, então eu queria agradecer a presença aqui do professor de História do Estado do Rio Grande do Sul, professor João Heitor Macedo, ele que também é coordenador do Núcleo de Acervo e Exposições do Museu 13 de Maio. Professor, queria aproveitar, já que falamos do seu trabalho junto com o Museu 13 de Maio, gostaria de pedir para que o senhor falasse um pouco sobre as atividades que ocorrem nessa sexta e seguem nesse sábado do Festival Municipal de Artes Negras, o FESMAN. Bem, aproveitando então, nós estamos convidando a todos, hoje às 20 horas, então nós começamos então com a programação do primeiro FESMAN, né? Festival Municipal de Artes Negras, que vem a comemorar então 110 anos do Museu 13 de Maio, e nesse festival então nós procuramos enfatizar justamente o lado positivo do movimento negro, trazer à tona então a arte, a cultura, a literatura, a poesia, o hip hop, o samba, todas aquelas manifestações populares de arte que fazem do nosso movimento negro toda essa grandiosidade que contribuiu para a cultura brasileira, que é a nossa cultura hoje em dia no 2013. Convidamos todos então a chegar ali no Museu 13 de Maio, hoje às 20 horas e amanhã a partir das 11 horas da manhã, com atividades durante todo o dia e com um almoço, com uma feijoada, então muito bem feita ali para os nossos colaboradores. Quem quiser almoçar conosco no museu também está convidado, e a curtir e a apreciar então as belas apresentações artísticas que nós temos ali do nosso movimento negro do estado do Rio Grande do Sul e de Santa Maria, que vão passar pelo palco do Museu 13 de Maio. Muito obrigado, professor. Na edição de hoje, apresentaremos o perfil da professora aposentada do curso de música da UFSM, Ruth Eleonor Kuhn, que por problemas técnicos não pôde ser exibida na edição anterior. Ruth Kuhn nos contou sobre a sua experiência com a música e também sobre a sua forte ligação com a música. Ruth, após a aposentadoria, passou a fazer parte do Grupo Câmara, que se apresentou na primeira edição do projeto Vivências na Sedufism. Fique agora com o dedocente Perfil.
na universidade em 1971. Fiz vestibular, fiz uma segunda chamada, quando não havia ainda segunda chamada, naquele ano foi a primeira vez que teve uma segunda chamada. Entrei assim quase que por acaso, porque eu não sabia que ainda ia ter outra chamada. E fiz vestibular para música, licenciatura em música, e me formei em 1974. Nós tínhamos uma turma muito boa, todos trabalhavam, todos já eram professores, um era maestro da banda da brigada, então a gente tinha assim, uma experiência já maior na parte da música. E em 1975 eu fiz concurso para professora e entrei como professora. Lecionei durante 17 anos na universidade, porque eu já tinha tempo do Estado, eu podia me aposentar. E depois, em 1983, eu ainda entrei como aluna de bacharelado em música, opção flauta. Me formei 2 anos depois. E a minha experiência, assim, é mais na parte de instrumento. Eu também rejo corais, coisa, mas o que eu mais gosto é de trabalhar com instrumentos. O grupo Câmara é formado por ex-alunas minhas. Com exceção da Naira, que é do violino, ela foi minha colega, entrou comigo e se formou comigo na licenciatura. As outras todas foram minhas alunas e nós tínhamos também, no tempo que eu lecionava na universidade, um grupo chamado Música Mista. E esse grupo era um grupo muito bom, muito grande, tanto que tem alunos, professores hoje lá fora, como Enio Guerra, que é regente da orquestra, Marco Antônio, que participavam também desse grupo. Inclusive o Setembrino, que é da Brigada, também foi um dos fundadores do grupo, né? Nós tínhamos um grupo que era formado por flautas e instrumentos de corda, violino, violoncelo, contrabaixo, né? E depois cada um foi se formando e foi saindo da universidade. E a turma ia se renovando, a gente ia pegando outras pessoas, né, para participar do grupo. E quando foi em 1983, mais ou menos, não tinha mais muitos alunos, nós éramos só um trio ainda. E a gente aguentou firme aquele trio até as meninas se formarem, eram mais 2 meninas e eu. E quando elas se formaram, então o grupo terminou. E agora, quando foi em 2011, a Arlinda, uma das componentes do grupo, encontrou uma por uma de nós e de repente a gente se reuniu e resolvemos então formar um novo grupo. E assim com a intenção de ter um momento de lazer, não era assim para apresentações grandes nem nada. Mas a coisa foi indo e a gente resolveu então apresentar, ensaiar músicas para casamento, músicas para missa de formatura. E a gente está aí agora com esse grupo, tocando. O projeto Vivências tem como objetivo trazer o pessoal que já foi da universidade, o que ainda é, principalmente para cá, e apresentar essas pessoas para que elas apresentem alguma coisa para o público, né? É muito importante, porque as pessoas vão envelhecendo e vão ficando assim meio de lado, né? Infelizmente é isso que acontece, porque os jovens têm as suas atividades, têm seu trabalho, têm o seu lazer, e os que vão se aposentando são considerados os velhos, né? Então eles são, não digo que são jogados, mas a gente procura então companhias assim do nosso meio, da nossa idade, que tem os mesmos gostos. E a música e a parte plástica, assim, a parte de artes, é muito importante porque tira a gente de uma atividade que não é muito boa, de um ficar em casa assim, pensando bobagem, de uma maneira de ficar sem fazer nada, né? Então a música é ótima para isso porque ela faz todo mundo participar. E eu acho que todo mundo gosta de música, né?
Então, como já foi rapidamente dito pela professora Ruth Kuhn, o Grupo Câmara, que ela faz parte, foi a atração da primeira edição do projeto Vivências na Sedufisme, que aconteceu na última quinta-feira, dia 9 de maio. A equipe do DEDocente esteve presente e acompanhou a atividade. A última quinta-feira, dia 9 de maio, marcou a estreia do novo projeto da Sedufisme, o Vivências na Sedufisme, trazendo como um dos objetivos principais a realização de atividades de integração entre os aposentados. A primeira edição contou com a apresentação do Grupo Câmara. Cada vez que a gente toca é uma experiência nova, né? Um público diferente e aos poucos a gente vai formando o nosso público que gosta desse estilo de música, né? Que é um pouco diferente de todas as apresentações que tem por aí, né? O Grupo Câmara tem uma proposta um pouco diferente de ser assim um grupo que leva informação sobre os instrumentos e sobre o que está tocando. Uma das idealizadoras do projeto, a professora aposentada da UFSM e conselheira da Sedufisme, Esther Nogueira, foi homenageada pela diretoria do sindicato, juntamente com a professora Ruth Kuhn, que faz parte do Grupo Câmara. Na avaliação de Esther, essa primeira edição do projeto foi muito positiva. Para mim, muito boa, inclusive a expectativa, porque quando a gente cria algo, tu fica na expectativa para saber qual vai ser a aceitação, né? E para mim, acho que foi muito boa. Estou mais do que satisfeita. Nessa última semana, o Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação da UFSM, a SUFSM, e o Diretório Central dos Estudantes, o DCE, somaram-se à Sedufisme as críticas ao modelo proposto a esta próxima eleição a reitor da UFSM. Se até o ano de 2013 a organização do pleito era composta pelas 3 entidades, a partir deste ano, por decisão do Conselho Universitário, ele será composto apenas por indicações de cada uma das categorias. A Sedufisme, em documento oficial, já manifestou que não indicará representante para a participação da organização da comissão eleitoral. Vamos agora ao comentário semanal de Humberto Gabi Zanata. 2 assuntos me parecem importantes para a gente fazer pequenas observações. Um deles é que iniciou-se nessa semana o Vivências na Sedufisme, onde os professores aposentados estão se organizando para todas as semanas, nas quintas-feiras, fazerem atividades praticamente ou basicamente culturais, mas também para que isso possa significar a reflexão, a amostra de suas vivências. Por isso o nome Vivências no Sedufisme, que nesta quinta-feira já trouxe a participação de um conjunto musical, fazendo com que essa arte pudesse se expressar através daqueles que já fizeram a sua história brilhante dentro da universidade, no caso aqui mais especificamente a Universidade Federal de Santa Maria. E um outro assunto é para a próxima segunda-feira. Estará se debatendo no Cultura no Sedufisme o problema que, daquele contexto todo do período dos anos de chumbo, onde se estará debatendo o tema Marighella, que é exatamente um dos grandes líderes que optaram pela luta armada, que optaram pela vanguarda revolucionária e que hoje há uma série de revisão desses temas, dessas temáticas, e o sindicato, a seção sindical da Universidade Federal de Santa Maria está debatendo na segunda-feira na Câmara de Vereadores. Todos são convidados a partir das 19 horas nessa tradicional atividade cultural de todas as segundas-feiras e que, sem dúvida nenhuma, também é uma contribuição do sindicato e da sua base para que Santa Maria possa refletir também aquelas questões da necessidade de se buscar a verdadeira verdade sobre o período histórico que estamos falando. Uma boa sexta-feira a todos, uma boa semana a todos e até a próxima DEDocente Decente. Obrigado.
Quando existem condições, tais como as que se apresentam em nosso país, essas forças revolucionárias são criadas praticamente dia a dia e hora a hora. O que é necessário é passar à ação. Filho de um operário italiano e uma neta de escravos, baiano, mulato, deputado constituinte pelo Partido Comunista Brasileiro, líder guerrilheiro, inimigo número 1 da ditadura civil-militar, perseguido, torturado e morto. Em poucas palavras, essas poderiam ser as utilizadas para contar a história de Carlos Marighella, mas poucas palavras não servem para contar a história de uma das maiores referências militantes do século XX. E é por isso, para tentar entender um pouco mais da história do homem que organizou a luta revolucionária antes e durante a ditadura, que a Sedufism convida a todos para a 57ª edição do projeto Cultura na Sedufism, que acontece na próxima segunda-feira, dia 13 de maio, com início às 19 horas, no plenário da Câmara de Vereadores. Marighella, o homem por trás das letras, contará com a presença do jornalista Mário Magalhães, autor do livro Marighella, o guerrilheiro que incendiou o mundo, e também com a presença de Ana Maria Estevão, ex-militante da organização de Marighella, a Ação Libertadora Nacional. Ana Maria é atualmente diretora do Andes em São Paulo. A entrada para o evento é gratuita. O Dedocente de hoje termina aqui, mas ele seguirá disponível para o acesso através dos sites da TV Santa Maria e da Sedufism. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da Sedufism. E encerramos aqui com uma pequena homenagem ao professor Edmundo Dias, um dos fundadores do Andes Sindicato Nacional, que faleceu na última sexta-feira, dia 3 de maio. Faleceu na última sexta-feira, aos 70 anos, o professor Edmundo Fernandes Dias. Professor aposentado da Universidade Federal de Campinas, a Unicamp, Edmundo foi um dos fundadores do Andes Sindicato Nacional. Inclusive por isso, durante o 30º Congresso Nacional da entidade, realizado em fevereiro de 2011 em Uberlândia, recebeu uma homenagem. Esse foi o último evento nacional do Andes, do qual Edmundo Dias participou. Em Santa Maria, o professor esteve presente no 15º Congresso do Andes, no ano de 1996, e durante uma mesa de debates sobre universidade em 2008. Além de militante do movimento sindical de esquerda, Edmundo Dias dedicou parte de sua vida aos estudos marxistas, em especial ao teórico italiano Antônio Gramsci.